Muitas pessoas acreditam que o autismo é muito evidente. Imaginam que é uma criança que não fala, que não interage, não apresenta comportamentos muito claros ou que apresenta muito os movimentos repetitivos, né? Assim com o corpo, muitas estereotipias, né? Que é outro nome que a gente fala. Mas existem níveis de autismo. E o nível 1, muita gente tem achado que é um nível mais sutil, mas nós vamos ver, né, que não é. Meu nome é Vanessa, eu sou psicóloga, especialista em autismo e terapia cognitivo-comportamental. Muitas famílias perguntam se o autismo leve existe. E hoje eu vou explicar para vocês que o autismo, como que ele é classificado atualmente. Eu já tinha feito isso em outro vídeo, né? Mas para vocês entenderem melhor, né? Eu vou explicar o que diferencia cada nível, né? Às vezes, o nível 1 dá para perceber quando as famílias falam de dificuldade de interação social. Muitas crianças deixando de ir na escola, né? Às vezes não descobriu o diagnóstico, né? Aí a criança deixa de ir na escola, deixa de fazer algumas amizades, né? Às vezes ela sabe se comunicar, mas ela apresenta dificuldade de entender os sinais sociais, né, de comunicação, que momentos que ela pode fazer piada, né, ou momentos de vergonha, assim, né, e isso pode acontecer, né, porque esses sinais, eles não são muito vistos, assim, né, não é igual o outro que tá muito mais evidente, né, com várias estereotipias, vários comportamentos repetitivos, né? E hoje a gente não utiliza mais esse termo autismo leve, moderado ou grave. Hoje a gente usa nível de suporte, que indica quanto que a pessoa precisa de apoio no dia a dia. Então, a gente, na verdade, divide em 2 subníveis, né, de interação e comunicação e comportamentos restritos e repetitivos. No nível 1, na parte da interação e comunicação, a pessoa consegue se comunicar, mas ela tem dificuldade de iniciar uma interação, né, começar uma conversa, manter essa conversa, né, e de entender algumas regras sociais. Às vezes ela não entende metáfora, né, aí às vezes ela finge que mas não entendeu nada, né, de uma piada. Às vezes as pessoas acham chato que ela só fica falando de um assunto, né, que ela só sabe falar daquele assunto. E dificuldade também para fazer amizade, né? No nível 2, ela precisa de suporte substancial na questão da comunicação, né? E existe uma dificuldade maior e mais limitada em relação à interação social. Mesmo quando existe ajuda, ainda fica difícil de entender umas regras sociais, é mais difícil de entender metáfora. No nível 3, a pessoa precisa de muito suporte, né? Nesse nível ela pode ter pouquíssima comunicação, ela pode usar a comunicação alternativa aumentativa, né? Então ela precisa de adaptação, assim, de um tablet, né, que tenha comunicação aumentativa alternativa, e às vezes precisa de outra pessoa estar junto com ela, para ela conseguir se comunicar. E no outro subnível, né, que eu tinha falado, de comportamento restrito e repetitivo, o nível 1 existe uma dificuldade para lidar com mudanças, que é uma dificuldade leve, né? Então, nesse caso, a pessoa precisa de mais previsibilidade, rotina,
Quando alguma coisa sai do planejado, existe uma rigidez cognitiva, que é essa dificuldade de lidar com mudanças, né? Às vezes, a criança ou adolescente, né? Até adulto também, gosta de comer só no mesmo lugar, o mesmo lanche, porque sabe que é bom. Se ela mudar se às vezes ela mudar, ela fica com medo, porque ela não sabe se vai ser bom igual sempre. E isso é um indicativo de rigidez. No nível 2, a resistência à mudança é maior ainda. Então já vai ser uma mudança assim pequena, a pessoa já vai ficar muito frustrada, né? Já pode entrar numa crise. E no nível 3, as mudanças com apenas um objeto que mudou um pouco de lugar já pode ter um sofrimento intenso. E os comportamentos repetitivos costumam ser muito mais presentes. Os comportamentos repetitivos que eu falo tanto esses assim de balançar a mão, quanto ecolalia, que é a repetição da última frase que ela acabou de ouvir, ou uma frase que ela ficou ecoando na cabeça e ela precisa falar em algum momento. E uns sinais sutis que a gente não percebe muito no nível 1 é essa dificuldade social, né, para fazer amigos, não entender as regras sociais, e aí a pessoa parece meio ingênua na frente das outras, né? Esses interesses muito intensos, assim, da criança falar só sobre um assunto, né? Gostar muito de planetas, dinossauros e jogos específicos, né? E algumas crianças ficam frustradas, né, com a mudança. E a gente vê também no nível 1 é muito presente a sensibilidade sensorial, que é o incômodo com barulho. Às vezes também tem sensitividade alimentar e o desconforto com algumas roupas também, com etiqueta ou roupa que pinica, assim, né? A pessoa fica muito incomodada. E existe uma discussão super atual, assim, que eu queria passar para vocês, mas para vocês pensarem, né? Que dentro da comunidade do autismo, o nível 1 de suporte tem aparecido mais, né, nas redes sociais, porque a pessoa de nível 1, ela consegue, ela tem uma comunicação melhor, né, e elas começam a falar sobre as próprias experiências e as outras pessoas autistas começam a se identificar. Mas o que acontece? As de nível 2 e nível 3 ficam com pouco espaço para essa representatividade. E aí surge a discussão assim, de que algumas mães, né, que tem crianças de nível de suporte 2 e 3, elas querem falar pelas crianças ou adolescentes, né? Mas às vezes não consegue falar da mesma forma, né? Que elas querem dar voz para os filhos, né? Que não conseguem se comunicar com tanta facilidade. Só que aí outras pessoas vêm criticando, falando que se as mães fizerem isso, essas crianças e adolescentes não vão ter menos independência no futuro. E aí eu acho que essas mães, né, vocês mães de crianças de nível de suporte 2 e 3, precisam de apoio para serem ouvidas, porque não é possível, né, que só as pessoas autistas de nível 1 podem se expressar, né, e serem também
identificar uns com as outras, né? Outra questão é sobre crises no autismo. Tem gente que fala que no nível 1 de suporte a pessoa sofre mais porque ela tem mais consciência, né? Mas a gente vê algumas crises no nível 2 e 3 do autismo que são terríveis também, né? Então, eu gostaria muito de ouvir vocês, mães, para saber qual que é a sua experiência com isso. Você acha que o nível 1 sofre mais ou é o nível 2 e 3 de suporte? E sobre isso dessa representatividade, vocês acham que que realmente, né, o nível 1 tá bem mais presente e os outros níveis foram esquecidos, não estão falando sobre isso? Me conte aqui nos comentários e não se esquece de se inscrever no canal.